Olá, que bom te ver por aqui. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem de algo que aconteceu há muitos anos atrás e que muitas vezes a gente se identifica um pouco com essa história. Quando chegou o terceiro dia que Jesus iria ressuscitar, e ele falava isso aonde ele ia, né? Quando esse dia chegou, as mulheres que andavam com Jesus, não só as mulheres, mas os discípulos todos, se esqueceram disso. A tristeza pela morte, e morte de cruz tão cruel, foi tão grande. E todos os acontecimentos que envolveram a morte de cruz, quando ele morreu, o céu se escureceu, o véu rasgou, enfim, todos aqueles acontecimentos que estavam ali, aquilo mexeu com eles. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus, um sentimento grande de injustiça tomou conta deles. Por quê? Por que ele? Por que soltaram justo Barrabás? Por que ele tinha que ter sido crucificado? Se ele não tivesse sido tão assim, tão daquele jeito, talvez ele estaria vivo aqui no nosso meio. Talvez vários questionamentos vieram sobre eles. Aquele plano da salvação que ninguém entendia. Mas ele sempre deixava isso claro. E aquelas mulheres que andavam com Jesus no terceiro dia, elas foram ao sepulcro levar especiarias para cuidar do corpo, né? Ou seja, cuidar da morte. Não tem como cuidar da morte. A morte, ela não tem jeito. Não tem como você cuidar de algo que está morto. Ou você tira da sua vida ou você continua com a morte. Então, tem muitas pessoas que estão com coisas que trazem morte. E quando a gente vai para a palavra morte, a morte significa ausência de algo. Morte significa falta de existência. Morte significa estar sem esperança, não necessariamente a morte em si. Morte também significa ruína, o fim de alguma coisa. E tem muita gente que anda 24 horas por dia com a morte, com esse sepulcro aberto, que foi o que aconteceu. Quando elas chegaram ali, essa mensagem está escrita lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de que diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Então aqui, elas chegaram lá, viu o sepulcro aberto. Jesus não está lá, imagina a confusão que elas sentiram. Cadê? Toda aquela coisa, tristeza profunda tomando conta. A tristeza não estava deixando elas verem que elas acabaram de ter um encontro com 2 anjos. Cuidado, a tristeza pode cegar você a ponto de você nem saber o que você está vivendo e vendo o sobrenatural. Foi o que aconteceu com elas. Só que aqueles anjos foram enviados do Senhor para que pudessem consolar, e não só consolar, mas fazer lembrar das palavras. Olha só o que diz aqui, ó. E eles falam essa frase: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos, né? Então, fica claro para nós que Jesus não estava lá, Jesus não está entre os mortos. Jesus não está na ausência de algo. Jesus não está na falta de esperança, na falta de existência. Jesus está vivo. Então, precisamos fechar certos sepulcros que andam abertos dentro de nós, né? Para que a gente possa de fato ver Jesus. Aí eles dizem assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O resumo da mensagem que eu quero trazer para você é esse: Deus envia anjos. Por isso que a gente costuma dizer que o pastor é o anjo de uma igreja. Porque o pastor, ele tem a função de não só discipular, mas também te fazer lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Aqueles anjos estavam lá para fazer aquelas mulheres lembrarem o que elas já sabiam. Só que a tristeza, o sentimento de opressão, de confusão, de injustiça era tão grande dentro delas que elas não conseguiam se lembrar. Você percebe alguma coisa parecida com você? Às vezes acontece isso com a gente. Sentimentos de injustiça, de mágoa, de rancor, às vezes falam mais alto do que a promessa. E elas tinham uma promessa: ele ia ser entregue na mão dos pecadores, ele ia ser crucificado, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Elas viram tudo aquilo acontecer, mas no ressuscitar elas não iam ver. E falou: meu Deus, é verdade. E a Bíblia diz que elas se lembraram das palavras.
a gente precisa se lembrar. Deus sempre vai enviar pessoas para nos fazer lembrar das maravilhas que podemos viver em Cristo Jesus. E hoje eu venho te lembrar que você pode sim todas as coisas em Cristo que te fortalece, que você sim pode ser curada deste mal, porque Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e você é essa pessoa que foi escolhida desde o ventre da sua mãe para ser bem-sucedida. Pense nisso, medite nessa palavra e que Deus te abençoe nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu espero ver você aqui numa próxima oportunidade. Deus te abençoe.